A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 202 Apêndice Influências na evolução do trabalho de Hellinger. Para Bert Hellinger, os pais e o lar de infância foram a influência principal em seu trabalho posterior. A forma particular de fé que eles alimentavam deu à família inteira imunidade contra a crença nas distorções do nacional-socialismo. Por faltar repetidamente às reuniões obrigatórias da juventude hitlerista e participar de uma organização católica ilegal, acabou classificado pela Gestapo como inimigo presumido do povo. Curiosamente, conseguiu escapar da Gestapo ao ser convocado. Com 17 anos de idade, tornou-se soldado e viveu as realidades da guerra, da prisão, da derrota e do confinamento num campo de prisioneiros da Bélgica. A segunda influência importante foi certamente sua vontade, na infância, de ser padre. Aos 20 anos, logo depois de ser libertado, entrou para uma ordem religiosa católica e iniciou um longo processo de purificação do corpo, da mente e do espírito, mergulhando no silêncio, no estudo, na contemplação e na meditação. Os 16 anos que passou na África do Sul, como missionário junto aos Zulus, também moldaram profundamente seu trabalho posterior. Lá, dirigiu uma grande escola, lecionou e atuou como pároco ao mesmo tempo. Ele revela com orgulho que 13% dos africanos negros que chegaram à universidade naquela época foram alunos de sua escola missionária. Aprendeu a língua Zulu bastante para ensinar e pregar, e conta anedotas divertidas sobre a dignidade cortês daquele povo quando, inadvertidamente, diz sem querer uma palavra rude. Com o tempo, sentiu-se tão à vontade ali quanto é possível a um europeu. O processo de trocar uma cultura por outra aguçou sua percepção da realidade dos múltiplos valores culturais. Sua habilidade especial de reconhecer sistemas nos relacionamentos e seu interesse pela comunidade humana, independentemente da diversidade cultural, manifestara-se naqueles anos. Viu que muitos rituais e costumes zulus tinham estrutura e função similares aos elementos da missa católica, apontando para experiências humanas comuns. Por isso, tentou integrar a música e os rituais zulus à missa. Aceita plenamente a excelência da variedade humana e cultural, e acha válido fazer coisas de modos diferentes. O sagrado está em toda parte. Outra influência capital foi sua participação num curso inter-racial e ecumênico de dinâmica de grupo, promovido pelo clero anglicano. Os promotor-reis haviam trazido dos Estados Unidos um método de trabalho com grupos que valorizava o diálogo, a fenomenologia e a experiência humana individual. Ele experimentou então, pela primeira vez, uma dimensão nova de tratamento das almas, relatando que, certa vez, um dos instrutores perguntou ao grupo: "O que é mais importante para vocês, seus ideais ou as pessoas? Qual das duas coisas vocês sacrificariam?" Seguiu-se uma noite em claro, pois as implicações da pergunta eram profundas. Diz Hellinger: "Sou muito grato ao ministro por ter feito essa pergunta. Num certo sentido, ela mudou minha vida. A preocupação fundamental com o ser humano modelou desde então todo o meu trabalho." Uma boa pergunta vale muito. Sua decisão de deixar a ordem após 25 anos foi amigável. Hellinger conta que, aos poucos, foi percebendo que ser padre já não era uma expressão apropriada de sua evolução interior. De modo caracteristicamente impecável e consequente, renunciou à existência que levava há tanto tempo. Voltou à Alemanha, iniciou um curso de psicanálise em Viena, conheceu sua futura esposa e casou-se logo depois. Não tem filhos. A psicanálise seria a próxima influência importante. Como sempre fizera, mergulhou no estudo e leu a obra completa de Freud, bem como boa parte da literatura psicanalítica em geral. Mas, com um amor igualmente típico pela investigação, quis conhecer mais ao receber de seu analista instrutor um exemplar de Prima Screen, de Janov, pouco antes de terminar o curso, livro que o próprio instrutor ainda não lera. Visitou Janov nos Estados Unidos, onde fez com ele e com seu ex-assistente um curso de 9 meses, em Denver e Los Angeles. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 203 em Viena. A comunidade psicanalítica não estava muito entusiasmada com a decisão de Hellinger de incluir experiências corporais no processo terapêutico e ele se viu outra vez às voltas com o dilema:
O que é mais importante, a lealdade ao grupo ou o amor à verdade e à pesquisa? Esse amor triunfa, tomando inevitável o rompimento com a psicanálise. Sua habilidade em psicoterapia à base de experiências corporais, no entanto, continuou a ser um elemento essencial de seu trabalho muito depois de a associação com Janov deixar de dar frutos. Muitas outras escolas de terapia influenciaram seu trabalho. A orientação fenomenológica dialógica da dinâmica de grupo dos anglicanos, a necessidade fundamental dos homens de obedecer às forças da natureza, que aprendeu com os Zulus da África do Sul, a psicanálise estudada em Viena e o trabalho corporal conhecido na América. Interessou-se pela Gestalt terapia graças a Ruth Corren e Hilarion Petzold, com quem estudou. Por essa época, conheceu Fanita English, que o introduziu à análise transacional e à obra de Eri Seben. Com sua esposa, Herta, integrou o que já sabia de dinâmica de grupo e psicanálise a Gestalt, terapia primária e análise transacional. Seu trabalho com análise de scripts levou-o à descoberta de que alguns scripts atuam ao longo de gerações e nos sistemas de relacionamento familiar. Também a dinâmica de identificação foi aos poucos ficando clara nessa época. O livro de Van Bosor-Menei-Nagy, Invisible Bonds, com sua detecção das lealdades ocultas e da necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber nas famílias, também foi importante. Adestrou-se em terapia familiar com Ruth M. C. Clendon e Leslie Cadiz, descobrindo então as constelações familiares. Fiquei muito impressionado com o trabalho deles, embora não o compreendesse. Mesmo assim, decidi trabalhar sistemicamente. Pensei no que já fizera e concluí, também é bom. Não vou desistir até entender realmente a terapia familiar sistêmica assim, continuei trabalhando como antes. Após um ano, pensei de novo no caso e descobri, surpreso, que estava trabalhando sistemicamente. Lendo o artigo de J. Haley sobre triângulo perverso, atinou com a importância da hierarquia nas famílias. Seguiu-se trabalho adicional em terapia familiar com TSCH1 Felder e com hipnoterapia e programação neolinguística, PNL, com Milton Erickson. A terapia provocativa de Frank Farelli foi outra influência importante, bem como a terapia do abraço forte de Irena Prekop. O elemento principal que tomou a PNL foi sua ênfase no trabalho com recursos e não com problemas. O costume de contar histórias durante a terapia constitui um tributo, é claro, a Milton Erickson. A primeira que contou foi Felicidade Dual. As pessoas plenamente familiarizadas com a psicoterapia hão de reconhecer que a contribuição maior de Ellinger é sua integração de elementos de ver SOS. Ele não reivindica invenções, mas não se discute que realizou uma integração nova. Possui o talento natural para mergulhar numa situação inusitada e sair dela depois de ter visto ali o que havia para ver. Sem dúvida, suas primeiras experiências ensinaram-lhe para sempre a importância e a paciência de escutar a autoridade da alma, o que, embora não seja infalível, é a única proteção real que temos contra a sedução das falsas autoridades. Sua insistência em ver o que é em vez de aceitar cegamente o que se ouve, combinada com a confiança leal e inabalável na própria alma, constitui a base em que se apoia a obra de Ellinger. Num certo sentido, ele é o último empírico. Em tudo isso, seu guia filosófico foi Martin Heidegger, ele próprio vulnerável aos perigos da falsa autoridade, embora a busca profunda de Heidegger pelas palavras verdadeiras que ressoam na alma se pareça com as frases que os clientes proferem nas constelações, anunciando mudanças para melhor e fluxo renovado de amor. Uma derradeira influência, ou melhor, um derradeiro guia precisa ser mencionado, o amor arquetipicamente germânico pela música. Sim, a ópera de Wagner, é claro. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 204. A simetria oculta do amor. Porque o amor faz os relacionamentos darem certo. Bert Hellinger com Gunther Weber e Hunter Beaumont. Não conheço nenhum outro psicoterapeuta que, na última década, tenha impressionado as pessoas tão positivamente, e que tenha provocado tanta controvérsia. Els Sterling, M.D., Ph.D., professor emérito de psiquiatria na Universidade de Heidelberg, Alemanha. A simetria oculta do amor é um livro para ser lido devagar e relido muitas vezes.
oferece a oportunidade de descobrir a obra de Bert Hellinger, criador de uma nova abordagem da psicoterapia sistêmica, cuja forma de abordar a intervenção em sistemas já conquistou, por toda a Europa, o coração e a mente de inúmeras comunidades terapêuticas. Uma mescla brilhante de narrativa, conto, relato e poesia vem descrever e demonstrar o que Bert Hellinger, considerado na Europa um best-seller e um fenômeno social, chama de ordens do amor, revelando como os distúrbios nas SAS ordens formam uma herança capaz de afetar as gerações futuras. Entretanto, essas forças profundamente enraizadas no sistema familiar podem ser mobilizadas para a cura, desde que reconhecidas, aceitas e inteligentemente redirecionadas. O instrumento básico de Hellinger para ajudar os membros da família a restaurar o equilíbrio é o uso das 5 constelações familiares, técnica de sua invenção. Hellinger, junto com Gunther Weber e Hunter Beaumont, explica como esse método pode ser aperfeiçoado e ampliado para galvanizar as energias dos envolvidos em prol de um sentimento maior de bem-estar. As transcrições incluídas no livro ajudam a entender o potencial extraordinário do trabalho adequado com as constelações familiares. Zero sofrimento profundo de muitas pessoas é mais do que compensado pela possibilidade de paz revelada no trabalho terapêutico. A simetria oculta do amor revela de forma profunda e prática porque o amor faz os relacionamentos darem certo. Destina-se a todas as pessoas que queiram trabalhar suas relações familiares e amorosas, problemas de saúde, perdas ou luto, ou comportamentos destrutivos. Interessa também a todos os terapeutas ou profissionais especializados em relações familiares. Sua leitura fará com que todos se sintam motivados a aprofundar e a ampliar a compreensão que têm da vida em família.